os problemas que o inventário pode causar na vida de uma família. Primeiro de tudo, pagar uma fortuna de impostos. Hoje, no Brasil, o que se paga de imposto para fazer um inventário é variável. Variável como? Cada estado tem uma alíquota de imposto a pagar em relação ao inventário. Considerando que a maioria das pessoas que estão aqui são de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como é que funciona nesses dois estados hoje? O inventário hoje no Rio Grande do Sul, ele custa até 6% do valor atualizado de um patrimônio. Já em Santa Catarina, esse imposto pode chegar a 7% e até 8%. O limite hoje, no Brasil, é de 8%. 8%. E isso realmente é muito caro mesmo, e poderá ficar ainda pior por conta da reforma tributária. Mas o que você tem que ficar sabendo hoje é que sim, se paga uma fortuna muito alta de impostos, em alguns locais menos, em alguns locais mais, mas até onde se paga menos, ainda assim é muito caro. O que o inventário, além de altos custos tributários, gera também? Conflitos familiares. Não são poucas as famílias que acabam disputando pela divisão do patrimônio por conta da realização de um inventário. Por quê? Porque quando acontece o inventário, há necessidade de se chegar a um acordo em relação à partilha dos bens. A partilha, o que cada um vai receber, o que vai pertencer a cada um. E apesar da maioria das famílias pensar, conheço meu filho, sei que isso não vai acontecer, os meus filhos jamais vão brigar por isso. Bom, gente, o que eu tenho a falar a vocês é que a realidade mostra, né, que realmente isso acontece, tem famílias que não discutem, mas realmente tem outras famílias que isso acaba acontecendo, mesmo os pais pensando que os filhos jamais fariam isso. E isso tudo pode acontecer porque os filhos acabam mudando a sua cabeça quando acabam vendo aquele patrimônio, ou até mesmo provocados por seus cônjuges, né? Os genros e noras, né? Daquela pessoa que acaba deixando um patrimônio. Então, não é raro acontecer conflitos familiares. E esses conflitos familiares, esses altos custos tributários, têm por consequência gerando um terceiro resultado, que é não garantir uma estabilidade e uma segurança para os seus filhos. Muitos de nós, eu também sou pai, né? Muitos de nós trabalham muito além do que devem, do que precisam, justamente para dar um futuro melhor para os seus filhos. Mesmo não precisando, acabam querendo trabalhar um pouco mais, fazendo um sacrifício maior para garantir estabilidade e segurança, deixando um patrimônio para os filhos. No entanto, o inventário acaba gerando uma consequência contrária a tudo isso, porque ele traz instabilidade, traz insegurança, justamente por conta desse pagamento de altos impostos e também pela possibilidade de ter conflitos familiares por isso. Tudo isso faz com que o inventário também não proteja o seu patrimônio, fruto do seu suor, do seu trabalho, gerando, em muitos casos, a desvalorização desse patrimônio. Porque vocês vão ver ao longo do seminário também que muitas famílias acabam não tendo dinheiro suficiente para se fazer um inventário. Muitas pessoas mesmo, né, acabam não fazendo o inventário porque não tem dinheiro para suportar. E ao não fazer um inventário, aquele patrimônio que ele passa a estar irregular. E um patrimônio irregular acaba se desvalorizando porque ele concorre, no que diz respeito à liquidez, à valorização, a uma possível venda, a patrimônios que são regulares. Há patrimônios que são regulares e podem ser objeto de um financiamento, coisa que um patrimônio que está pendente da realização de um inventário acaba não podendo fazer, o que faz com que o seu valor diminua sensivelmente. Ao não fazer nada em vida, nós, donos de patrimônios, nós não planejamos. Eu queria trazer a vocês aqui para
um pensamento, uma linha de raciocínio, que é a seguinte: quem de vocês aqui já fez uma viagem e se planejou para fazer essa viagem? Quem de vocês aqui acaba, eu quero cuidar da minha saúde, e aí faz um planejamento para aquilo acontecer, comer melhor, dormir melhor, se exercitar melhor, viver melhor, tudo isso dentro de um plano. Nós fazemos planejamento para viajar, por exemplo, por quê? Por que a gente planeja para viajar? Por que a gente faz um planejamento? Para pagar menos, para aproveitar mais aquela viagem. Vocês, eu tenho certeza que quem de vocês, ao comprar um imóvel, não planejou comprar aquele imóvel? Por que você faz isso? Você planeja uma viagem, você planeja a compra de um imóvel, tudo isso, pagar menos e usufruir mais desse objeto que você pretende atingir ao fazer um planejamento. Quem planeja acaba economizando e também não enfrentando os problemas, ou melhor, se preparando para aquele problema, a fim de que ele acabe nem acontecendo. E quando a gente fala de inventário, é isso que acontece. Nós não planejamos. Veja, nós planejamos a compra de um imóvel, mas jamais demos bola no que vai acontecer com esse patrimônio no momento que a gente não vai estar mais aqui, né? O que vai gerar um alto custo sobre aquele patrimônio. Então, a falta de planejamento traz uma consequência, todas essas que eu já acabei de falar. E ainda o que é pior, muitas famílias, por exemplo, eu atendo famílias que têm um único patrimônio e que o filho teve que passar por um processo de inventário, e aquele inventário acabou trazendo uma diminuição do padrão de vida daquela família. Por quê? Porque o pai ou a mãe eram as pessoas que detinham o patrimônio, eram as pessoas que traziam dinheiro para dentro de casa, e tudo isso faz com que a família perca sensivelmente. A família, ao não planejar a sucessão, não está preparada para aquele momento que já é de muita dor, de muita perda do ente querido. E isso é agravado pela perda patrimonial, o que torna o momento ainda pior do que ele realmente é. E o que é pior também, né? Uma outra consequência que é muito ruim, que é deixar muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque o inventário, muitas pessoas ganham dinheiro com o inventário. E é por isso que poucas pessoas falam dele abertamente, de forma prática. Como eu falei, são poucas as pessoas que já vivenciaram um inventário, que tiveram que passar pelo inventário, e são poucas as pessoas que têm essa noção, muito porque também não são todas as pessoas que acabam falando desse assunto abertamente, de forma prática, sem técnica jurídica, sem juridiquês, porque eu estou falando para você de uma forma muito prática, muito prática. Eu quero me fazer entender por você. Então, eu estou me esforçando ao máximo aqui para não usar termo técnico jurídico, para que você compreenda esse problema. E a realidade é que o inventário, muitas pessoas ganham com o inventário, é o Estado, é cartório, é registro de imóvel, são os advogados que ganham também muito com isso. Então, a grande verdade é que todos esses atores que eu acabei de falar ganham muito dinheiro ao se fazer um inventário. Mas ao eles ganharem dinheiro, quem perde é a família. Quem perde são os seus filhos, os seus herdeiros, as pessoas que você ama. Essas pessoas que ganham dinheiro com o inventário nada contribuíram para a formação do seu patrimônio. E eu penso que não seja justo que eles acabem ganhando, às vezes, mais dinheiro que os próprios herdeiros. Então, gente, o inventário, ele causa todos esses problemas aqui, todos esses problemas,